Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo com muitas informações do nosso Coringão, nosso clube do coração. Bora falar sobre demissão de Dorival, bora falar também sobre possível novo treinador do Corinthians, nome levantado no Corinthians de última hora. Vou trazer para vocês neste vídeo, vamos comentar sobre essa repercussão dessa derrota vergonhosa no dia de ontem, tá? Já peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever e bora falar de Corinthians. Fiel, ontem a gente fez uma live, cara, maravilhosa, independente da derrota, a live foi muito boa, tá? Então eu peço aqui para vocês, para quem ainda não é membro do canal, membro não, inscrito, tá? Para quem ainda não é inscrito do canal, se inscreva, venha fazer parte desta família, porque aqui fazemos live praticamente um dia sim e um dia não. Se o Corinthians anunciar o novo técnico hoje, a gente faz uma live para comentar sobre ele. Se o Corinthians não anunciar, a gente faz a nossa live amanhã. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, bora falar de Corinthians, porque o Corinthians ontem, vamos falar a verdade aqui, ô rapaziada, ô jogadorzada, vocês ontem derrubaram o Dorival. Vocês ontem fizeram com que o Dorival caísse. Se vocês quisessem ter ganhado o jogo do Inter ontem, vocês conseguiriam ganhar. Ontem vocês derrubaram o Dorival. Eu falei ontem, antes no pré-jogo, na nossa live também, que seria a prova-chave para o Corinthians ver a postura dos jogadores em campo, para ver se eles estão a fim de vencer ou não, para ver se eles querem derrubar o Dorival ou não. E ontem vocês queriam derrubar o Dorival, porque faz muito tempo num jogo do Corinthians que eu não consigo aqui falar que o coletivo inteiro não jogou bem. Geralmente a gente tem informações no decorrer da partida, a gente chega e fala aqui para vocês, olha, o Gabriel Paulista errou contra o Santos. O empate ali foi mais por causa do Gabriel Paulista. Olha, o ataque do Corinthians, o Yuri Alberto perdeu 2 gols dentro do gol. Olha, o Matheus Bidu errou. Olha, o Gustavo Henrique errou. Olha, o fulano fez isso. Ontem foi o coletivo inteiro que não jogou bem. Foi o coletivo inteiro que estava um nhaca. Como dizia Vitor Pereira, foi o coletivo inteiro com a barriga cheia. Então, ontem, vocês quiseram derrubar o Dorival. Eu não tenho nem lances para comentar aqui com a audiência do meu canal, porque o Corinthians não teve lances de perigo ao gol. O Corinthians não teve oportunidades de gol. O Corinthians não chutou a gol. O Corinthians terminou o primeiro tempo sem dar um chute no gol. Isso, para mim, é mais do que na cara que você quer derrubar o treinador do Corinthians. Porque o jogadorzada do Corinthians ontem, eles jogaram para derrubar o Dorival Júnior. Pode carimbar. Jogadores do Corinthians jogaram para derrubar o Dorival Júnior. Se essa torcida não tomar... Se esses jogadores não tomarem atitude, saber que tem uma Libertadores para frente, saber que temos compromissos importantes para frente, a vida de vocês também não vai ser fácil, tá? E eu falo isso no bom sentido, porque a torcida que vocês representam é muito apaixonada. É muito apaixonada pelo Corinthians. Então vão ser os influencers, vão ser a mídia principal, vão ser os torcedores, as organizadas, que vão fazer protestos sem cessar. Porque vocês hoje representam o maior clube do Brasil. Vocês hoje jogam num clube que a torcida, ela é louca mesmo, tá? Então quando a música é mais um bando de louco, não é à toa, porque a torcida do Corinthians é louca por esse time. Então, se vocês não representarem, vocês conseguiram o que vocês queriam. Vocês derrubaram o Dorival. Foi vocês que derrubaram o Dorival, jogadorzado. Vocês queriam isso, vocês conseguiram. Presente está aí, não era esse o objetivo? Presente está aí. Agora, já que derrubou o treinador, mostra o futebol agora. Mostra que são capazes. Mostra agora empenho. Mostra dedicação. Foi por causa de entrevistas ríspidas que ele deu, pedindo reforço. Foi por causa do pau-jogo contra o Fluminense. Vocês derrubaram ele. Só que agora vocês têm a responsabilidade, já que derrubaram, de mostrar o potencial de vocês máximo. Porque temos Libertadores, porque temos também um brasileiro que a gente vai brigar para não cair. Mais um ano, né, jogadorzada, brigando para não cair. A gente tem a Copa do Brasil, então agora a gente vai querer ver total empenho de vocês, porque o objetivo de vocês foram cumpridos, não é verdade? Então agora esperamos que vocês possam jogar bastante futebol. Infelizmente, sobre a partida vergonhosa, Fiel, não tenho o que comentar, porque a gente não chutou para gol. A gente não conseguiu fazer uma partida. Ontem o Corinthians foi lá para fazer um cardio. O Corinthians foi a campo ontem para fazer um aquecimento, para ficar correndo, sem chutar gol, fazer apenas um cardio. Então não tem como a gente vir aqui e comentar, ao menos comentar
a vergonha que vocês fizeram ontem no estádio da Neoquímica Arena, com o estádio lotado. Vocês não respeitaram o torcedor que estavam lá, vocês não respeitaram o pai de família que deixou tudo para ir lá assistir, a galera que viajou de longe para ir lá assistir, vocês não respeitaram os torcedores de casa, vocês não respeitaram o manto sagrado do Corinthians, porque vocês tinham um objetivo por trás disso, que foi cumprido. Como eu disse, esperamos agora resultados, tá? Fiel, o Ale deu uma entrevista muito interessante, tá? Onde ele disse também que também essa politicagem do Corinthians está atrapalhando muito o time, e ele disse exatamente as seguintes palavras, tá? Enquanto não arrumar essa bagunça aí, a gente não vai deixar ter eleição no Corinthians. Então, mais uma vez, palmas para Gaviões, palmas para as organizadas, palmas para os torcedores que foram lá apoiar e não foram correspondidos por causa desses jogadores. Então aqui vai o meu apoio total às organizadas, porque vocês estão completamente corretos, porque enquanto não arrumar essa bagunça que está no Corinthians, realmente não podemos ter eleições, porque eles estão pensando só na política e esquecendo o futebol. Ó, é ano de eleição, ó, novembro tem eleição, ó, será que o Osmar vai poder sair? Será que eles vão barrar realmente o Osmar Stabile? É ano de eleição, olha galera, vai deixando o futebol aí porque é ano de eleição. Aí vamos fazer uma estreia na Libertadores sem treinador, se não fechar com ninguém até o dia 9, mas eu acredito que fecha. É dia 9, ó, confirmam pra mim. Mas vamos fazer uma estreia na Libertadores sem treinador e podemos pegar o nosso arqui-rival sem treinador. Olha pra vocês verem o planejamento da diretoria, se está bagunçado ou não. Então realmente é ridículo a postura dos nossos comandantes, vamos dizer, né? Comandantes que só pensam neles. Então, vamos aguardar quem será o próximo treinador do Corinthians, e a torcida do Corinthians está certa. Mesmo que troque o treinador, não se engane, arrumar a casa não é só trocar o treinador. Mesmo que troque o treinador, se não arrumar a parte futebolística do Corinthians, a torcida já se pronunciou que não vai deixar ter eleição no Corinthians. E eles estão completamente certos. E eu rezo para a torcida estar errada e também para a politicagem não acontecer. Eu rezo por uma intervenção judicial hoje no Corinthians, que seria, para mim, a melhor opção. Mas caso não aconteça a intervenção, o Ale está certinho, está de parabéns, que não vão deixar ter eleições no Corinthians devido à bagunça que está dentro de campo. Você jogar dentro de casa com um dos piores times do Campeonato Brasileiro e não conseguir uma vitória, e detalhe, além de você não vencer, você jogou extremamente mal, é muito preocupante para nós torcedores, e nós não aceitamos isso para quem veste esse manto sagrado. Certo, fiel? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Sobre treinador, teve um nome levantado de última hora, tá? Que foi o nome de Fernando Diniz. O nome do Fernando Diniz foi levantado de último momento. O nome do Fernando Diniz já tinha sido até descartado, tá, fiel? O Corinthians descartou o Vojvoda e já tinha descartado o nome de Fernando Diniz também. Só que o nome do Fernando Diniz novamente foi levantado e dessa vez é pauta, tá? Então temos Fernando Diniz, temos Tite, temos também Felipe Luiz e Marcelo Galhardo, quatro treinadores que podem assumir o Corinthians nesse momento, tá? Eu achei muito estranho o nome do Fernando Diniz voltar. De repente o nome voltou porque o Felipe Luiz disse não. De repente o nome voltou porque o Tite disse não mais uma vez. A gente não sabe, tá? Eu não tenho essa informação para afirmar se realmente foi isso. Mas o nome do Diniz foi novamente levantado na pauta para possível nome para ser treinador do Corinthians. O que me assusta muito é que o Fernando Diniz é um cara bastante explosivo, diferente do Dorival, que é aquele cara correto, aquele cara centrado, que prefere não ficar comentando, falou merdas nas coletivas, mas é um cara mais centrado. O Fernando Diniz já é um cara explosivo. Então, para ele xingar jogador na beira do campo, pouco custa, tá? Os jogadores do Vasco não passaram um perrengue na mão dele, mas é outro treinador que a gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha, porque o Fernando Diniz ele é meio loucão, mas também é um treinador que conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil com um time muito mais limitado do que o do Corinthians, que é o Vasco. É um treinador que tem suas qualidades, campeão da Libertadores já foi com o Fluminense, se eu não me engano foi com o Fluminense, né, fiel? É um treinador que tem um currículo, é um treinador que não é um treinador ruim, é como a gente diz, é um treinador louco que a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Então o nome de Fernando Diniz foi levantado de última hora no departamento do Corinthians. Detalhe importante, a comissão do Fernando Diniz também não é avaliada com valores altíssimos, tá? É menor do que 2,5 milhões, que seria a comissão do Tite e a comissão também do Marcelo Galhardo. Fernando Diniz tem valores mais baixos, tá?
E isso pode ser uma surpresa no Corinthians. Detalhe importante, fiel, para comentar com vocês. Caso o Fernando Diniz venha a ser treinador do Corinthians, o Corinthians também acredita que o Fernando Diniz é outro treinador que é bom em disputar Copas, tá? Que o Corinthians procura um treinador brasileiro, que isso já afasta um pouquinho o Marcelo Galhardo, porque a intenção é que seja um treinador brasileiro, tá? E o Fernando Diniz pode ser este treinador para assumir o Coringão aí, nosso clube do coração, um nome levantado de última hora, que inclusive é notícia aqui exclusiva do Corintianeiro para vocês, que Fernando Diniz foi levantado de último momento. Corinthians, caso não feche com o treinador, William Batista será o treinador do Corinthians para o jogo contra o Platense e para o jogo contra o Palmeiras, tá? Se não contratar um treinador de imediato, se os treinadores não aceitar, porque tem a possibilidade de não aceitar, o Corinthians vai começar a procurar outros treinadores no mercado, mas a preferência da diretoria é que seja um treinador brasileiro, tá, fiel? E por ser isso, a gente consegue aqui ver os nomes que estão sem clube, então não fica tão difícil, tá? Mas o nome do Diniz estava descartado e de repente colocaram de novo. Pode ser porque pode ser uma negativa do Felipe Luiz, ou uma negativa do Tite, ou o clube está muito sem dinheiro mesmo e tem que optar por uma comissão técnica mais baixa. Corintianeiro, qual a expectativa hoje do Corinthians para a família Dias voltar ao Corinthians? O nome deles não estão levantados na pauta. Mas por questões do Diniz também, podendo falar não, o Diniz já falou não uma vez pro Corinthians, pra quem não sabe, tá? Se o Diniz falar não e não tiver opções no mercado, às vezes por apressar, até porque tem uma Libertadores, pode ser que pinte algo aí da família Diniz. Mas o nome, por enquanto, hoje, na data de hoje, não está levantado. Mas também, fiel, se a gente imaginar um pior cenário daqui pra frente, se vir um Diniz ou qualquer outro treinador, o treinador não conseguisse firmar, a família Dias pode vir com o mesmo recurso que veio aquela vez para tentar tirar o Corinthians de uma segunda divisão, tá? Então fiquem aí o alerta para vocês aí que a família Dias não está totalmente descartada esse ano ainda no Corinthians. Se o bicho pegar no Brasileiro, a gente não conseguir arrumar a casa, eles podem vir com aquele mesmo objetivo de tirar o Corinthians de uma situação ruim no Campeonato Brasileiro. Porém, o Jesse Lingard, quando foi contratado, ninguém tinha informação. Ele anunciou do dia para a noite. Aí todo mundo comentou. Se o Corinthians estiver negociando com a família Dias debaixo dos panos, eu não tenho essa informação, tá? Eu sou humilde em reconhecer. A informação que eu tenho é que o Diniz foi levantado de última hora. Vamos aguardar? Vamos aguardar, fiel? Comentem, quero saber a opinião de vocês. Sua opinião é de grande importância. E lembre-se, hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui, tá? Lá para 5h30. E mais um vídeo no Corintianeiro 2.0. E fiquem alertas, se o Corinthians anunciar um técnico hoje, a gente marca uma live à noite. Combinado, fiel? Estamos combinados? Meu muito obrigado por tudo, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!